Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje continuaremos falando sobre o capítulo 3 do livro do Gênesis e a serpente. Uma serpente que fala, é possível isso? Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como esse no canal. O capítulo 3 de Gênesis abre falando sobre a presença da serpente no jardim do Éden e que tenta já no início convencer a mulher a tomar o fruto que Deus havia proibido para eles consumirem. A serpente é considerada aqui um dos seres mais astutos que existe entre todos os outros. Trata-se aqui, é claro, de uma fábula onde os animais falam e dão vida àquilo que são pensamentos humanos e são sentimentos humanos. Então, quando nós lemos no texto bíblico aqui sobre a serpente, nós estamos falando de características humanas e de dificuldades humanas. E a serpente aqui quer lembrar para nós o problema do mal, a origem do mal. Por que nós agimos dessa forma como Adão e Eva agiram quando desobedeceram a Deus buscando a autossuficiência? A serpente aparece várias outras vezes nos textos bíblicos. Na maioria das vezes, a serpente é a personificação do mal. Como, por exemplo, lá no último livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 9, onde a serpente é identificada como o diabo, Satanás, né? Então, aparece várias vezes aí para representar o mal. Mas a serpente aparece outras vezes na Bíblia também de forma positiva. Vamos falar, por exemplo, de Números capítulo 21, versículos de 4 a 9, onde o povo de Israel, depois de grande reclamação, é perseguido por serpentes que os picam e os matam. E na ordem, através de Moisés, Deus pede para Moisés colocar uma serpente de bronze numa haste. Todo aquele que olhasse para a serpente de bronze seria curado. Então, essa passagem bíblica traz uma visão positiva sobre a serpente. Esse mesmo texto aqui é reescrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, onde o próprio Jesus é identificado com aquela serpente de bronze, lá do capítulo 21, versículo 4 a 9, de Números. Ele é considerado essa serpente que é elevado na cruz e todo aquele que olhar para ele será salvo. Então as serpentes nem sempre foram identificadas com o mal, mas na maioria das vezes, quando a gente vai à Bíblia, ela é identificada com Satanás, com o diabo, mas nós não podemos dizer, por exemplo, que na Bíblia a serpente é símbolo do mal. Ela também é símbolo do mal, porque ela aparece como símbolo do bem e representação do próprio Deus levantado na cruz. No relato do capítulo 3, a serpente aparece aqui convencendo, trazendo problema para a harmonia dos seres humanos ali no Jardim do Éden. E ela consegue convencer Eva que toma do fruto proibido, come e oferece ao seu marido, que também toma e come. Essa serpente que aparece aqui usa dessa astúcia, essa capacidade de pensamento avançada e que representa aqui aquilo que Adão e Eva acabaram fazendo depois, a autossuficiência, alguém que tem um poder de reflexão e de pensamento muito forte. Então, é obra da serpente, a autossuficiência. Nesse caso aqui, então, a serpente representa esse sentimento humano, muitas vezes de autossuficiência, esse pensamento, esse desejo de colocar-se acima dos outros, de impor a sua vontade aos outros.
Quando então falamos sobre essa serpente no capítulo 3, precisamos pensar um pouquinho sobre esse significado que o texto quer trazer para nós, que o autor quis trazer para sua época. A origem do mal é um mistério e o autor quer explicar de alguma forma. E a serpente é a imagem, é o animal que é utilizado aqui para identificar esse mal. É claro que a serpente jamais falou, é claro que a serpente não é o diabo, não é o mal, mas é um ser utilizado aqui para representar. Talvez pelo seu aspecto que mete medo, que assusta, mas dentro da cultura judaica existem pelo menos 40 tipos de serpente, dentre as quais 9 apenas são venenosas. Mas se a gente considerar o Egito, a Mesopotâmia, toda a região, nós vamos encontrar mais de 120 tipos de serpentes. É que o texto da Bíblia aqui identifica a serpente como algo terrível e algo do mal. Além de representar esses pensamentos e sentimentos que rodeiam a mente humana e que muitas vezes é utilizado como desculpa para as coisas que ele faz de errado, a religião cananeia também era representada por uma serpente. Assim como os cristãos têm uma representação a partir da cruz, eles tinham a serpente como representação. E se nós formos também às religiões e aos deuses egípcios, cananeus, a gente vai encontrar as representações divinas ligadas a figuras de serpentes. Então, essa serpente que fala representa essa religião cananeia e representa essas divindades do Oriente Próximo daquele período. E por isso, ouvir a serpente é ouvir essa forma de viver e de pensar a religião. Por isso, ouvir a serpente é estar identificado com essa forma de religião e de relação com Deus e relação entre as pessoas. Quando nós falamos sobre a religião cananeia, ela está ligada à prostituição sagrada e à magia, que é um problema porque muitas vezes acaba se desviando daquilo que é mais importante dentro de uma religião, que é a sua ética, que é o relacionamento entre as pessoas e o relacionamento consagrado. Então a magia, o pensamento mágico aqui, deve ser evitado, porque o pensamento mágico vai levar o ser humano a algo que não vai ajudar ele a enfrentar a realidade e a vida na sua dureza, e vai levar as pessoas a negarem a realidade. E negando a realidade, a gente não consegue resolver os problemas. Negando a realidade faz com que a gente passe por cima dos outros. Negando a realidade faz com que a gente busque a autossuficiência e depois perceba que não somos autossuficientes, e aí aparece a frustração. Por isso que é necessário evitar ouvir a serpente, que representa aqui a tentação, uma tentação que é muito presente na vida humana, de querer algo mágico para resolver os problemas, de querer algo mágico para solucionar problemas que precisam de atitudes e de gestos e de responsabilidade e de atitudes. Então, por isso, é preciso negar aquilo que vem da serpente, aquilo que vem dessa religião cananeia, aquilo que vem de um pensamento mágico que pensa que resolve as coisas tudo de forma automática, sem ação. Então, quando a gente ouve esse relato do capítulo 3 da serpente, a gente precisa pensar naquilo que ela está sugerindo a Eva e naquilo que ela representa. Representa essa ideia de levar o homem e a mulher à autossuficiência. A autossuficiência que nós já falamos num outro vídeo, que leva o ser humano ao isolamento, que leva o ser humano para dentro de si mesmo e não para fora, como nós devemos de fato viver. Nós existimos, mas não existimos para nós mesmos, nós existimos também
para os outros e precisamos aprender a olhar para fora de nós, para além de nós mesmos. E a serpente faz com que a gente olhe apenas para si mesmos, faz com que a gente acredite que é autossuficiente e por isso se esqueça de enxergar os outros que fazem parte da nossa vida. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, faça o seu compartilhamento, ajude a gente a divulgar o canal e faça sua pergunta também, traga sugestões aí de vídeos para que a gente possa ir tendo ideias e falando sobre várias questões que a gente encontra na Bíblia. Numa próxima oportunidade a gente está de volta para continuar aí a nossa reflexão sobre os textos da Bíblia. Um grande abraço a todos.